Jesus Cristo é o tema central dos nossos estudos. Ele é a pérola de grande preço. Sua vida e ensinamentos são a base da nossa fé. Ele identificou-se plenamente com a família humana ao assumir a nossa natureza e viver como homem aqui. E hoje, apesar de estar no céu, quer viver em seu coração. Você acredita que todas as coisas foram criadas por Deus? Todas as coisas boas foram criadas por Deus. Eu acho que houve uma evolução. Deus deve ter criado o começo de tudo. E depois dessa evolução foi o homem que conseguiu transformar nisso que está aí agora. Deus é o Criador do universo. Ele é o agente ativo na criação. No princípio, Senhor, diz o autor sagrado, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Hebreus 1, versículo 10. Referindo-se às coisas criadas, Davi, um homem de Deus do passado, disse: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, assim reconhecendo Deus como Criador dos planetas, satélites, sóis e galáxias. A contemplação do céu iluminado pelas estrelas produz no coração do homem maior admiração e assombro do que olhar o céu ensolarado, quando as cenas e os sons da terra distraem da singularidade da contemplação. Jesus Cristo é o centro, a fonte, a esfera em que a criação se originou. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Uma simples olhadela ao céu aberto, a olho nu, é suficiente para imprimir no observador um senso da glória de Deus, pois os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. O exercício do poder criador é prerrogativa de Deus, e Ele não só criou, mas mantém todas as coisas. As Escrituras Sagradas proclamam a preeminência do homem sobre todas as demais criaturas da terra. Elas ensinam que Deus deu a nosso primeiro pai a autoridade de governar a terra, como seu representante. Vamos considerar em seguida algumas das maneiras pelas quais Deus se revela ao homem. A natureza. As coisas criadas revelam o infinito poder de Deus. Elas nos falam também do seu amor. Deus se revela de duas maneiras especiais. Em primeiro lugar, através da Bíblia, o livro dos livros. E também deseja se comunicar conosco através de suas obras fantásticas que nós vemos na natureza que está ao nosso redor. E podemos notar que a natureza nos mostra duas faces muito interessantes, aparentemente antagônicas. De um lado nós vemos a beleza da natureza, a simetria, nós vemos ordem, nós vemos complexidade. Por outro lado, nós vemos doenças, nós vemos degeneração, vemos morte também. Como entender esses dois lados da natureza? Deus realmente, de maneira maravilhosa, nos permite ver esses dois lados. Uma demonstrando o seu amor, sua bondade, o desejo realmente de nos fazer felizes. Por outro lado, vemos também os resultados do pecado, que estão expressos de maneira especial na Bíblia. E Deus também nos traz a fantástica promessa de que um dia esse lado feio, negativo da natureza será banido. Nós teremos uma natureza perfeita e nós mesmos seremos perfeitamente aptos para entender o amor de Deus, a sua bondade, e teremos uma vida eterna de alegria com Deus nos céus. Sobre cada haste de erva que brota, em cada botão que desabrocha está escrito: Deus é amor. Os pássaros voando no espaço, as flores do campo e a relva que atapeta o solo partilham da atenção divina e são velados pela bondade do Criador. Aquele cuja poderosa palavra sustém os mundos é o mesmo que mantém os mais delicados insetos. Deus é o manancial da vida. Ele é o autor e mantenedor da vida. Como você sente a presença de Deus na sua vida? Para você sentir a presença de Deus, você não precisa de muita coisa. Você se dá um tempo, parar para pensar, pode ser no trânsito, pode ser em qualquer lugar. Certeza de que você nunca vai estar sozinho, nunca. Em todas as circunstâncias da vida, Deus sempre olha pela gente. Como a senhora sente Deus em sua vida? Eu sinto tudo, minha filha.
Com Deus eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Os amáveis passarinhos, a encher de música o ar, com seus alegres trinos, recebem o protetor cuidado de Deus. A natureza é um livro de mensagens de beleza e de amor. Em seus capítulos estão as cachoeiras rumorejantes, também os plácidos lagos. No livro da natureza estão as folhagens coloridas e as altaneiras árvores da floresta com suas luxuriantes ramagens, testificando ao mundo da solicitude do Criador e do seu desejo de fazer felizes as criaturas humanas. As flores de delicados matizes em sua perfeição, impregnando os ares de aromas agradáveis, ligam o nosso coração ao de Deus, porque são prova do seu amor por nós. As Escrituras são outro meio pelo qual Deus se revela ao homem. No Santo Livro, Deus proclama de modo ainda mais claro o seu infinito amor e misericórdia. A Bíblia, para mim, é um livro muito especial, por vários motivos. A historicidade da Bíblia, as profecias cumpridas, leis que Deus estabeleceu no passado com relação à saúde, higiene, que até hoje prevalecem. Na ocasião em que foram estabelecidas, eram revolucionárias. E o fator principal pelo qual eu confio nesse livro, e para mim ele é muito especial, é que esse livro transforma vidas. E transformou minha vida também. E eu creio que o amor de Deus revelado de maneira fantástica nesse livro, as histórias de homens e mulheres que viveram na antiguidade, apresentadas de maneira imparcial, seus defeitos, suas qualidades, e fica claro em todas essas situações o amor de Deus com todos nós, inclusive para a minha própria pessoa. A Bíblia é a magna carta de Deus para nós. Nela está expressa a vontade do Criador para ser obedecida pelo homem. Tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras é para nosso ensino. Elas têm a norma da vida. Praticando os seus ensinamentos, nós alcançamos o bem da felicidade. Um livro da Bíblia pode ter o nome de Isaías, ou Jeremias, ou Daniel, mas o seu autor, na realidade, foi Deus, que falou por meio dos seus servos, os profetas. A Escritura diz que Deus outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus 1, versículo 1. O fato de ter Deus falado pelos profetas não excluiu absolutamente o fazer ele maiores revelações posteriores. Jesus Cristo é a suprema revelação de Deus ao homem. O terno e compassivo Salvador era Deus manifestado na carne e veio do céu para revelar o Pai. Na mesma passagem do Santo Livro, lemos que Deus, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Hebreus 1, versículo 2. Cristo, Deus Filho, estava com Deus Pai no princípio e criou todas as coisas. Cristo é divino no mais pleno e absoluto sentido da palavra. Ele é também humano no mesmo sentido, exceto que não conheceu o pecado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. São João 1, versículo 14. As duas naturezas de Jesus Cristo, a divina e a humana, estavam misteriosamente unidas. Por isso ele se tornou o nosso Salvador capaz. Assumindo a natureza humana, ele se colocou na posição de nos compreender e de simpatizar conosco. Olhai para cima, vós que duvidais e tremeis, pois Jesus vive para fazer intercessão por nós. Sim, tão somente crede que Deus é vossa ajuda. Ele quer restaurar no homem sua imagem moral. À medida que dele vos aproximardes em arrependimento e confissão, ele se aproximará de vós com misericórdia e perdão. A máxima revelação de Deus a nós é, pois, a pessoa de Jesus Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse ele. Como é que nós podemos compreender Deus ou apreciar o caráter de Deus, amar a Deus, se ele está assim nessa posição tão elevada em relação a nós? Ah, meus amigos, aí é que está a coisa bonita. Este Deus, que está infinitamente acima de nós e além de nós, ele veio em nossa procura. Nós podemos ver na Bíblia, desde a primeira página até a última, que Deus é aquele Deus que se revela para o homem.
Nas páginas do Velho Testamento, Deus se revela através dos profetas, por exemplo. E nas páginas do Novo Testamento, Deus se revela através do seu Filho, Jesus Cristo. A revelação de Deus em Jesus Cristo, ela é perfeita, porque Jesus é o próprio Deus que veio para estar entre nós. E é claro, a revelação de Deus é uma revelação infinita, porque Deus é infinito. Então, nós podemos entender que durante toda a eternidade estaremos sempre aprendendo de Deus através da revelação em Jesus Cristo. É por isso que ele pôde dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque na realidade Jesus é a expressa imagem de Deus. A sua humanidade o aproxima de nós e sua divindade firma-o no trono de Deus. Deus nos deu a vida e tudo o que possuímos. Por isso digno és, ó Senhor nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e pela tua vontade é que elas subsistem e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11.